Seguindo o nosso encontro marcado desta semana, conversando com Ângela Antonelli, nessa nossa caminhada holística, vamos dizer assim. Pode ser. Jornada da Alma. Jornada da Alma, olha só, bem Jornada interessante. Da Alma, bem bom, interessante. Né? A gente sabe que está num momento assim de um novo ano iniciando, é um momento de reflexão, é um momento de escolhas, é um momento também de descobrirmos os propósitos da vida. Queria que tu falasse nesses termos assim, vamos abordar assim as escolhas e os propósitos da vida, porque é um momento, né, que as pessoas não, ano que vem eu vou mudar, né? É como segunda eu começo a dieta. Exatamente. Segunda eu começo a dieta já é, né, velha. A gente tem às vezes essa questão de adiar as coisas, né? Sim. Amanhã eu começo. Isso às vezes começa a gerar uma ansiedade. Mas olha, Cláudio, falando sobre esse assunto sobre o propósito da vida, ele é tão, eu diria, tão significativo na vida de uma pessoa, né? Que se tu falaste de que chega o momento, né, em 2017, as pessoas querem fazer novas escolhas e às vezes mudanças, né? Ano que vem eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. A gente lança metas, desafios objetivos, pra gente mesmo. Desafios, né? E a gente se frustra quando não consegue. Mas o propósito de vida, eu diria que toda pessoa, quando nasce, vamos começar pelo talento. A gente nasce com um talento, a gente nasce com um dom. A gente é tão único e tão singular que a nossa digital é única no mundo. Já pensou nisso? Por que a gente não pensa mais profundamente nisso, né? Que não tem ninguém com a mesma digital. A gente pode ser parecido com fulano, com ciclano, mas a gente não é igual. Podem ter milhões de locutores, mas nenhum tem as características e o jeito de conduzir um programa igual a você. A gente pode ter várias pessoas holísticas, espiritualizadas, né? Mas que não são como eu. Não tem a visão que você tem. Que não tem um olhar, que não tem um jeito, que não tem as características. A gente é único. A gente é único. E eu diria que quando a gente nasce com essa singularidade e esses talentos que vêm conosco, dentro dessa nossa singularidade, aí está, digamos, atrelado um propósito maior que a gente veio para realizar na Terra. Que alguns falam missão, né? Minha missão nessa vida. Eu gosto de dizer, Cláudio, e gosto de pensar que a vida é tão rica, a vida é tão intensa e tão milagrosa que a gente não pode passar por aqui sem fazer a diferença. Eu sempre digo isso para mim. Ângela, tu não pode passar em vão por essa terra. Tu tem que fazer a diferença. Nem que seja num grupo pequeno de pessoas. Nem que seja somente na tua casa, no teu bairro, na tua escola, na tua igreja, onde quer que seja, no teu grupo de amigos, no teu trabalho, mas que neste local tu possa fazer a diferença. Talvez esse seja teu propósito de vida. Não precisa ser um mega propósito como salvar a humanidade, salvar o planeta. Não precisa ser um propósito de vida de tamanha magnitude, mas que todos nós viemos para cá com um propósito de vida. Nós viemos. Então, as nossas escolhas, a gente começou pelas escolhas. A gente começou pelos talentos. Vamos lá, em blocos. Você nasce um ser único, com determinados talentos, né? Você vai crescendo
E daí você cedo sabia que queria ser locutor. Ele contou pra mim que quebrava os pauzinhos, né? E fazia de microfone. Isso é bárbaro, né? Estava aí já o seu talento. E dentro deste talento, tu pode ter um propósito de vida, de atingir um determinado número de pessoas e levar a tua mensagem e fazer a diferença. Um cantor pode fazer a diferença com a letra da sua música. Um livro pode fazer a diferença e atingir milhões de pessoas em todos os lugares do planeta com as suas palavras que estão ali contidas. A gente pode fazer a diferença sim, de muitas formas, de diferentes formas. A gente pode fazer a diferença de uma maneira pequena, de uma maneira maior, de uma maneira, né, que engloba o planeta. Mas assim, eu diria para ti que quando tu não te conhece verdadeiramente, quando tu não sabe quem tu é verdadeiramente, o que tu gosta de fazer, tu te torna fraco e vulnerável diante de uma outra pessoa que tenha um propósito firme. E nesse momento é muito, tu te torna quase que fragilizado, e daí tu fazer escolhas erradas é muito fácil quando tu não está firme em quem tu é, o que tu gosta de fazer, quando tu não te conhece, quando tu não entrou para dentro de ti e foi descobrir teus tesouros, né? Então tu está de certa forma vulnerável, à mercê dos eventos no teu entorno. Então chega outro com um propósito forte e diz, tu tens que fazer isto. E daí tu embarca. E daí tu segue, daqui a pouco tu começa a sentir um vazio, uma tristeza, mas não é isso, as coisas começam a dar errado. Porque não era teu propósito. Era o propósito do outro que te influenciou. Do outro, né? Não era a tua escolha de vida, não era a escolha, vamos dizer, da tua alma. Tu escolheu de uma forma quase que mais pela razão. Sim. Só que na minha caminhada a gente se refere muito a seguir o caminho do coração. O caminho do coração é o caminho verdadeiro, é o caminho da tua alma, é o caminho que te leva para a plenitude, eu diria. E quando tu não segue o caminho da tua essência, da tua verdade, da tua alma, tu cai num vazio existencial, uma tristeza, numa insatisfação, muitas vezes vai para ansiedade, depressão. Quantos milhões de pessoas, foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, 80% da população não é feliz com o que faz. 80% da população não se sente realizado, não se sente no seu local certo, é como um peixe fora d'água. Daí precisa às vezes continuar com aquilo, precisa continuar com o seu trabalho porque tem família, tem contas para pagar, mas é um ser humano que está indo para o caminho da doença, porque é um ser humano que está insatisfeito, frustrado. O emocional dele está totalmente desequilibrado. E daí todas essas coisas que a gente vai fazendo meio que no piloto automático, é uma vida sem sentido, é uma vida, como vocês dizem, empurrando com a barriga, né? Do jeito que dá, mas isso leva a uma tristeza, leva a uma doença, leva a uma ansiedade, vai daí se encher de remédios, né? Antidepressivo, ansiolíticos, que hoje é o mal do século, né? Sim. A pílula da alegria. E esse mundo agitado, onde se instituiu uma crença, uma política de que tu tem que ter as coisas, de que tu não tem que nada, eu digo. Tu tem que ser quem tu é, buscar teu caminho, ser feliz. Te conhecer. Para fazer as melhores escolhas. Exatamente. Uau! Essa nossa jornada está muito boa.
Amanhã a gente retorna aqui com a Ângela Antonelli, conversando um pouquinho sobre holística, conversando sobre a vida. Afinal de contas, um ano novo está iniciando, né? Com certeza, você assistindo toda a série de entrevistas aqui, quem sabe esse ano de 2017 seja diferente na sua vida. Amanhã a gente volta. Obrigada.